A área está limpa. Contagem regressiva para o início da implosão. Segundos. Acionar. Peguei. Não se pode pegar o que é dos outros. O que você fez é muito feio, viu? Pronto. Resolvido o problema. Que tragédia, comandante. Acho que causei a demolição de um prédio abandonado. Tragédia não é. Vocês querem mesmo saber o que é uma tragédia? Veja isso aqui. E a literatura vai ao teatro. Vamos ver a definição de teatro. Tá aqui. Teatro, local para encenação, que é a arte de representar. Literatura escrita para o teatro é a dramaturgia. Neste material, seguiremos um percurso que analisa a palavra em seus vários aspectos, entendeu? Assim partiremos da história do teatro, a fim de conhecermos melhor suas variações geográficas e temporais, os aspectos estéticos que o definiram, e de que forma ocorreu a representação em diferentes épocas e lugares. Que formação diferente. As pessoas ficam sentadas em cima e o palco fica embaixo. Claro. E você sabe por quê? Porque a arquitetura permitia com que o som reverberasse melhor e a plateia ficava mais envolvida com o que estava sendo encenado. O som vinha de baixo para cima. E como você sabe isso tudo aí? Eu já li esse livro. Ah, assim não vale. Mas eu só li o livro. Nunca vi o teatro de perto. O teatro sempre fez parte das representações humanas, uma vez que a faculdade de imitar serve de ensinamentos para o homem. Preparados para ver o teatro de perto? Sendo a Grécia o berço do teatro, as representações das tragédias de grandes dramaturgos gregos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides sempre envolviam uma multidão que lotava os anfiteatros. Geralmente, as histórias estavam ligadas aos mitos e eram representadas por homens usando máscaras. O público assistia à vida encerrada por um destino fatal diante das vontades dos deuses. Havia uma purgação dos sentimentos, também conhecido como catarse. Mas também sofres. Nossas dores são as mesmas. É claro. Porém, sofro menos se não ris. Minhas crianças, que mãe perversa tivestes! Matou-vos a perfídia deste pai, meus filhos. Mas não foi minha a mão que lhes tirou a vida. Foi teu ultraje. Teu segundo casamento. O leito abandonado justifica o crime. Essa injúria é pequena para uma mulher? Se ela é sensata, para ti, tudo é ofensa. Elas já não existem. Sofrerás por isso. Existem para atormentar-te em teu remorso. Os deuses sabem a quem cabe toda a culpa. Sabem também quão tenebrosa é tua mente. Odeia-me. Tuas palavras me repugnam. Ela matou os filhos e os serviu como jantar ao seu marido, em vingança pela sua traição. Isso sim é uma tragédia. Tem muito mais. Vou-me embora, sim. Mas antes, quero dizer o que me trouxe aqui. E sem temer a tua cólera, pois não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo, por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio, está aqui. Passa por um estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é um tebano de nascimento, e ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas tornar-se-á cego. É rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio e tateará o solo com o seu bordão. Ver-se-á também que ele é, ao mesmo tempo, irmão e pai de seus filhos, e filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai, a quem matara. Vai, Édipo, pense sobre tudo isso em teu palácio, e se me convenceres de que minto, podes então declarar
que não tenho nenhuma inspiração profética. Oh, ai de mim. Tudo está claro. Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos sabem. Tudo me era interdito. Ser filho de quem eu sou, casar-me com quem me casei, e eu matei aquele a quem não poderia matar. Mas ele não tem culpa de nada. Como ele iria saber que o rei de Tebas era seu próprio pai e que Jocasta, a rainha de Tebas com quem casou-se, era sua própria mãe, se ele foi tão cedo abandonado por sua família e criado por um pai adotivo? Carol, pensando dessa maneira, não faz sentido sofrer um fim tão trágico quanto arrancar os próprios olhos. Era a vontade dos deuses, e dela ninguém escapava. Há um forte sentimento de impotência do homem quanto às suas escolhas e decisões sobre a própria vida. Fantástico. Com o teatro, até nós espectadores, somos capazes de sentir o mesmo que as personagens. Em princípio, o teatro grego era ligado a cerimônias religiosas. As peças eram ensinadas por homens com máscaras e o público era levado a refletir sobre as paixões e os vícios humanos. O gênero dramático privilegia o estudo das emoções humanas. O destino fatal das tragédias é sempre uma vontade dos deuses? Existe uma sutil diferença entre a visão grega e a visão cristã sobre a vida. Há diferença entre o destino e o livre-arbítrio. No teatro grego, os homens não podem interferir nos destinos escolhidos pelos deuses. Os sentimentos humanos aparecem, mesmo que de forma impotente frente à supremacia divina. Durante a Idade Média, o teatro esteve a serviço da igreja e, por isso, recebeu muita influência moralizadora. Bem, estamos quase no final da missão. Agora nos resta assistir a uma peça de teatro escrita após a Idade Média para percebermos o efeito moralizador da tragédia. Efeito moralizador? Que moral existe na desgraça? Ô amigo, claro que existe. A tragédia é vista como resultado das escolhas erradas dos homens ou uma falha em seu caráter. O efeito moralizador vem daí. Não nos sentimos impotentes frente à tragédia, pois entendemos que ela pode ser evitada. Há escolha, há livre-arbítrio. Por isso, Carol, temos que tentar fazer as escolhas certas. Sabia que vocês não iriam me perdoar. Rodrigo, a peça já vai começar. Vigiai vossa consorte. Observai bem como ela e Cássio falam. Lançai-lhe olhar assim, nem enciumado, nem confiante demais. Vigiai-vos bem. Crês mesmo que seja assim? Ao pai ela enganou com desposar-vos. Prostituta infame. Então choram na minha frente. Ó, meu senhor, bani-me de vossa vista e deixai-me viva. Que sofisticação à língua de Shakespeare. Iago poderia apenas dizer: meu amigo, preste atenção na maneira como a sua esposa conversa com Cássio. Mas não deixe que eles percebam que você está desconfiado, porque as mulheres sabem bem disfarçar. Que absurdo! Iago está enganando Otelo, dizendo que a sua esposa o trai com Cássio. Isso é mentira! Prostituta infame! Hoje não, amanhã, deixai-me viva. Se resistires... Por apenas meia hora. Não há trégua. Está feito. O tempo apenas de rezar uma vez. É muito tarde. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgirmos contra um mar de provocações, e em luta pôr-lhes fim, morrer, dormir, não mais. Então, tripulantes, como foi a experiência? Realmente trágico. Deu para entender um pouco a relação entre o teatro e as veredas psicológicas e filosóficas dos humanos. Esses sentimentos de compaixão e de horror diante da situação trágica e do sofrimento humano são chamados de catarse. É a purificação ou a purgação dos sentimentos. Sim. Ah, Carol, não seja tão dramática. Veja, tudo isso também me fez entender que o que aconteceu com Daniel não foi bem uma tragédia. É mesmo. E como que você chegou a essa conclusão? Porque o que ele fez tem conserto. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.